Boa noite, irmãos. Vamos ler, então, a Epístola de Romanos, capítulo 2, do 5 ao 10. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com... Desce aí, irmão, por favor. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pronto, eu acredito que é até o 10 dá o que o parágrafo pede ali. Isso, pronto. Agora eu vou ler aqui o comentário. É pequenininho, aí pode dificultar um pouco para você. Então, vamos lá. A gente lê o capítulo 2, do versículo 5 ao 10. O comentário agora é esse. Coloca a tela pra gente. Opa, vamos lá, peraí. Em quarto lugar, o julgamento de Deus é entesourado ou acumulado para todo incrédulo não arrependido, segundo as suas obras. Isso nos mostra que Deus não trata indiscriminadamente em julgamento. É de acordo com as coisas específicas que cada pessoa fez. O ponto aqui é que o juízo será adequado ao crime. Os pecadores perdidos não sofrerão castigo por coisas que não fizeram. O juízo será aplicado segundo as suas obras. Nos versículos 7 até o 10, que nós lemos, Paulo coloca diante de nós dois estilos de vida e seus respectivos destinos entre as pessoas não evangelizadas do mundo. Um estilo de vida que é vivido com a simples fé de Deus leva à vida eterna. O outro estilo de vida, vivido sem fé, termina em indignação e a ira, tribulação e angústia. Visto que a fé se evidencia nas obras, Tiago capítulo 2, 17 e 18, Paulo mostra que os efeitos de um homem evidenciarão se ele tem fé ou não. Mesmo que ele não tenha sido alcançado com o evangelho da graça de Deus, ele manifestará sua fé pela perseverança em fazer bem. Se os tais procuram ou vivem para glória e honra e incorrupção, a ele será concedida vida eterna. O aspecto da vida eterna aqui é o que o crente terá quando alcançar o céu no estado glorificado. Como regra, o apóstolo Paulo fala da vida eterna como algo que o crente vai obter no final de sua senda. Os versículos aqui de Romanos, Timóteo e Tito. O apóstolo João, por outro lado, fala da vida eterna,
que é a presente possessão de vida no Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. Essa vida eterna, a qual é manifestamente uma bênção cristã. É um caráter especial da vida divina que os cristãos têm pela fé. Versículos aí de João. Vou ler de novo. É um caráter especial da vida divina que o cristão tem pela fé, pela habitação do Espírito, pela qual desfrutam da comunhão com o Pai e o Filho. Eu achei interessante esse comecinho logo aqui que ele fala. Em quarto lugar, o julgamento de Deus é entesourado ou acumulado para todo incrédulo, segundo as suas obras. Isso nos mostra que Deus não trata indiscriminadamente em julgamento. É de acordo com as coisas específicas que cada pessoa fez. É interessante que a justiça de Deus é perfeita, né? Ele não acrescenta nada e nem tira nada. É tudo de acordo com aquela pessoa, com aquilo que a pessoa fez. Aqui se falando de um incrédulo, que não teve nenhum arrependimento. Esse daí é aquele que vai para o lago de fogo. O julgamento de Deus vai ser de acordo tudo aquilo que ele fez na sua vida, né? Então, existe um registro de Deus de todas as coisas que esse incrédulo tá fazendo, está falando, né? E tudo isso vai ser colocado para o seu julgamento. Deus não vai acrescentar nada e nem tirar nada. Só aqui nesse versículo ele diz assim, isso nos mostra que Deus não trata indiscriminadamente em julgamento. A coisa não é assim, esse daqui vai receber mais porque é da classe ou da família de alguém, não sei o quê. Não, nada disso. É cada um individualmente de acordo com o que ele fez. É sem acepção. E é por isso, irmãos, que Deus precisou intervir nessa questão. Porque pela justiça de Deus, se ele fosse nos julgar de acordo com as nossas obras, e eu estou falando aqui como homem natural, ninguém se salvaria, não tinha jeito. Porque na religião mesmo é ensinado que que no julgamento de Deus, vai ter tipo uma balança. Aí fala, se você fez mais coisas boas do que coisas ruins, então você está aprovado. Só que Deus, por ele ser justo e santo, você pode ter tido 90 anos de vida fazendo boas obras, mas se você tivesse apenas um pensamento ruim, eu estou falando aqui algo que já é impossível por si só, mas eu estou passando um exemplo, passando um exemplo bem diferente para a gente ter uma noção de como Deus é santo. Se uma pessoa vivesse 90 anos só fazendo coisas boas,
mas por um segundo ela teve um mau pensamento de alguém, ou de alguma coisa mal, essa pessoa já seria condenada. Porque Deus não aceita nada que venha do pecado, porque ele não pode ter comunhão com aquilo que é mal. Né? Por exemplo, Adão e Eva, eles comeram do fruto, e foi uma simples mordida que fez chegar à morte espiritual neles, né? E esse é o efeito do pecado. Então, o homem natural diante de Deus, aqueles que não nasceram de novo, vão ser condenados, porque não é questão de abundância do pecado. Embora, em uma das reuniões, a gente até viu, né, a questão da gravidade da condenação vai ser diferente para cada pessoa de acordo com as obras que fizeram, né, no lago de fogo. Só que também a gente entende que só pelo fato de estar no lago de fogo já é péssimo, né, já é o pior dos castigos, de estar afastado de Cristo, na verdade, de estar afastado de Deus. E é algo que o homem natural faz, né, e é algo que nós, por experiência própria, nós sabemos o quanto que o homem é pecador por si só e que não tem como fugir disso. Por isso que precisou Deus intervir nessa questão para que ele pudesse salvar pecadores, mas ao mesmo tempo continuar sendo justo e santo. Porque quando Cristo ele pagou os nossos pecados na cruz, Deus pode nos salvar e ao mesmo tempo praticar justiça com isso. Porque Cristo se tornou a justiça por nós. Então, por isso que ele pode hoje salvar pecadores, que é através do Evangelho. Que, inclusive, a gente já estudou em Romanos, no capítulo 1, que fala que o Evangelho da graça, né, o Evangelho de Deus, é a própria justiça de Deus, é a forma de Deus tratar e salvar o homem, e mesmo assim com justiça. Só que a gente está vendo aí que o homem natural não pode se salvar, porque Deus ele vai julgar. O Deus ele vê tudo, como o irmão Dal falou. Deus, eu até comentei na reunião passada sobre esse tema, né, que um juiz aqui, um juiz terreno, alguém pode passar a perna nele, né, se estudar mais do que esse juiz, um advogado estudar bem a sua área do direito, né, pode passar a perna no juiz, se o juiz não for bem estudado. Mas Deus, ninguém vai conseguir passar a perna em Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele vai julgar com santidade. Então, o homem natural não tem como escapar da condenação de Deus se não for pela fé, se não for, né, nessa dispensação pelo Evangelho da Graça. Só que a gente também acabou vendo esse ponto aí, que o irmão Bruce explica, dos frutos de uma pessoa que é salva por Deus, que ele, inclusive, fala da prática desse parágrafo aqui. Paulo mostra que os feitos de um homem evidenciarão se ele tem fé ou não. Mesmo que ele não tenha sido alcançado com o evangelho da graça de Deus, ele manifestará a sua fé pela perseverança em fazer o bem. Sabe o que isso me lembrou? No Novo Testamento, me lembrou de o centurião Cornélio, não sei se é esse mesmo, a quem o apóstolo Pedro foi pregar aos gentios, foi através dele. Aqui, ó, em Atos, capítulo 10, verso 1. O irmão Dal, se puder abrir, por favor, para ajudar na leitura. Aí. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Existe também um versículo que o anjo fala que as orações chegaram a Deus. É o próximo, é o versículo 4. Desce aí, Dal, por favor. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? Eu disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, as orações de Cornélio chegavam até Deus. E suas ações também chegavam até Deus. Aí vinha a questão: Cornélio, então, era incrédulo? Porque Cornélio, isso aí é antes do apóstolo Pedro ir pregar o evangelho da graça para Cornélio.
né? Só que Cornélio já cria em Deus, e essas obras que ele fazia, por essa questão da oração chegar até Deus, significava que ele já era nascido de novo. Ou seja, ele era uma nova criação de Deus. Todavia, ele não tinha ouvido ainda o Evangelho da Graça. E foi somente quando ele creu no Evangelho da Graça que o Espírito Santo foi habitar em Cornélio e ele foi colocado, né? Ele pertenceu à Igreja de Deus. Porque estão na igreja somente aqueles que creem no Evangelho da Graça. Mas também a gente não pode pensar que o Evangelho da Graça é o limite para alguém ser salvo por Deus. Porque Deus trata com cada um, e há pessoas que podem ser nascidos de novo, mas não foi através do Evangelho da Graça, foi por algum outro fator, que a gente inclusive já estudou sobre isso em Romanos 1, que é a questão, por exemplo, da criação do mundo, a questão da moralidade, enfim. Mas é importante a gente ver que a graça de Deus é ilimitada para salvar pecadores, né? Então, e é importante também frisar, irmãos, que quando a palavra fala, né, que dessa prática que evidencia uma pessoa que é salva, não podemos ver essa questão como algo de obras. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para Romanos 2, que foi o que a gente acabou de ler. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 7. Abre aí, irmão Dal, por favor. Existem muitas passagens como essa que fica falando das obras dos homens e que se a gente não for entender o contexto, a gente pode ser enganado com uma má doutrina, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus é o tempo todo falando das obras dos fiéis. Só que a gente tem que entender que não é a obra do fiel que dá a salvação para ele, não são as obras. É porque as obras que o fiel faz é uma consequência por ele ter sido uma nova criação, né? Ser participante da família de Deus. Aqui no verso 7 fala assim: a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então, a questão não é que aqueles que perseveram em fazer o bem vão ser salvos ou são salvos porque disso. Essa não é a base. A base é porque essas pessoas que perseveram em fazer o bem é uma consequência por eles terem fé em Deus, de conhecerem a Deus na sua graça, que é o que salva uma pessoa. Não são essas obras. Então é bom a gente ter esse cuidado de quando ler passagens, quando ficam falando de obra, para a gente não pensar que as obras é um requisito para a salvação, né? Então, a gente viu que esse contexto, o irmão Bruce explicou, são obras que evidenciam uma pessoa que é salva pela fé somente, né? E não que isso vai gerar salvação, essas obras. Então é isso, irmão. Irmãos, é só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado. José Nilton. Levantou a mão. Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos lá. Irmãos, eu gostaria de ouvir entendimento de vós quanto à explicação da vida eterna, na primeira parte que fala pelas obras. Visto que, para os incrédulos que tiveram coisas boas, e que uma vez dito isso, eles vão entender que existe sim a possibilidade de se obter a vida eterna mesmo sendo incrédulo. Basta proceder com obras, com boas obras, a perseverança do bem e tendo fé. Pode explicar melhor? Eu acredito, irmãos, que ele está querendo colocar aqui uma distinção entre a questão do tempo dessa vida eterna. Nunca vamos pregar isso como evangelho, né? Não existe isso.
É só para que a gente tenha um conhecimento de que aquela pessoa que não foi alcançada ainda pelo Evangelho da Graça, como era o caso aí do Cornélio, que foi citado pelo irmão, mas ela já tinha uma nova vida, o Espírito já tinha injetado nela uma nova vida, porque ela creu, essa pessoa vai ter a vida eterna no final, né, já no céu em glória. Ele faz essa distinção bem clara aí de Paulo e de João. João já vai falar do crente que foi alcançado pelo Evangelho da Graça, e não desse crente que creu em Deus. Como nós vimos antes, no outro estudo, aquele que creu pela manifestação das obras de Deus, pela criação, porque toda a criação manifesta a obra de Deus, e tudo que está aí manifesta Deus, o único Deus, todo-poderoso e criador de todas as coisas. Então, muitas pessoas serão salvas dessa maneira, terão a vida eterna, mas eles, qual é a diferença deles para nós? Nós já desfrutamos a vida eterna a partir de já, desde o momento em que nós cremos, porque recebemos o Espírito Santo. Essa bênção, é isso que João vai falar, essa bênção da vida eterna, o cristão que foi salvo porque creu em Cristo, não no único Deus, Deus Pai e tal, só Deus Criador de todas as coisas, pela manifestação das suas obras, mas creu em Cristo, morto, ressuscitado na cruz, que recebeu o Espírito Santo. Essa pessoa, esse cristão, ele já desfruta no momento em que crê. Ele já tem a vida eterna nele, já desfruta dessa bênção. Ele já está no céu assentado com Cristo nas regiões celestiais, como nós já vimos em Efésios. Então, essa é a diferença que eu percebo que o escritor está deixando aí no texto. Essa distinção entre as duas vidas eternas. Do que creu em Deus pela manifestação da sua criação, né? Essa pessoa temente, como era o caso do Cornélio. Então, no meu modo de ver, de entender, ele ainda não fazia parte da nova criação, entendeu? A nova criação é só a partir do momento que crê em Cristo. Quem creu em Cristo faz parte da nova criação. Quem só tem a vida ali injetada, ele ainda não é nova criação. Ele não vai fazer parte da igreja, esse salvo, dentro do corpo de Cristo. Mas ele terá a vida eterna. Como índios, selvagens e muitas pessoas que não ouviram o Evangelho da Graça, mas creram só pela manifestação, né, da obra de Deus. E o próprio Espírito que injetou vida e arrependimento, certamente, no coração dessa pessoa, e ela creu e passa a ter uma vida temente a Deus. E quem teme a Deus, com certeza, vai querer fazer o bem e não o mal. E isso pode ficar notório para quem está à volta daquela pessoa. Mas não significa que eu devo pegar isso como uma regra, pregar o evangelho dessa maneira. O evangelho não é esse. Isso aqui é só uma explicação para que a gente possa entender como é que Deus tem trabalhado durante todo esse tempo. Pelo menos eu acredito assim, se algum irmão puder corroborar aí, ou discordar, me ajude aí, que pelo menos foi assim que eu entendi. Não dá? Oi, irmão. Mas a cabeça deu um nó aqui agora. Assim, eu, mesmo tendo ouvido já essa explicação que os irmãos tinham dado, mas não ficou para mim tão claro como o irmão explicou agora no instante. Que a outra. Deixa eu ver se eu consigo me explicar bem. Que muitos serão salvos nesta dispensação, sem crerem no Evangelho da Graça, isso, ou sem ouvirem. Eu fiquei um pouco de dúvida agora, porque isso não vai de encontro com Efésios? Nossa, agora eu fiquei. Eu queria que o irmão explicasse um pouco. O irmão Michel, ou o irmão que concluiu o comentário aí, foi bastante claro. Mas, assim, até então eu achava que nessa dispensação da, da, do Evangelho da Graça, só seriam salvos
pelo Evangelho da Graça, apesar de que muitas vezes eu me pego pensando realmente nessas pessoas que não, o Evangelho não lhes alcançou, né? Assim, índios, as pessoas que vivem em áreas remotas, aborígenes, pessoas que nunca tiveram contato sequer com a civilização. Isso às vezes eu me pego pensando. Eu fiquei agora um pouco de dúvida. Eu entendo que é isso mesmo, irmã. Como o irmão Michel, o irmão Isaac, ele falaram aí que Deus ele não vai deixar nenhum se perder, né? Mesmo aqueles que vivem em áreas remotas, que não têm, né, contato nenhum com civilização, que não vai ouvir o Evangelho da Graça, ele vai ter a oportunidade, ele tem a oportunidade de crer pela criação, né? Porque todos foram criados por Deus, né? Então todos têm em seu coração o lugar que é pertencente a Deus, né? Que Deus ele nos criou para adorar a Ele, né? Imagem e semelhança dele. Então nós vivemos na dispensação da graça, né? O que é pregado hoje é o Evangelho da Graça, que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, quem tem contato com esse Evangelho vai se salvar crendo nesse Evangelho, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de, né, ouvir esse Evangelho da Graça, é lógico que o nosso Deus e Pai, tão amoroso como Ele é misericordioso, Ele não vai deixar essas pessoas se perderem, porque ela também vai poder crer pela criação e desenvolver a fé pela criação em Deus, pelas coisas que Ele criou, né? Que está tudo aí, evidentemente, testificando que existe um Deus criador dos céus e da terra. Eu entendo assim. Não sei se conseguir dar uma luz aí para seu entendimento. Eu acredito, irmãos, que fica mais fácil para a gente entender quando nós percebemos que a igreja, o corpo de Cristo, é algo que era oculto, é algo especial. É um povo todo zeloso, especial, é a noiva a imaculada, que está nos planos de Deus, né? Que é a noiva do Cordeiro. E no céu haverão várias pessoas, várias famílias. E a igreja já é um povo escolhido antes da fundação do mundo. E o Senhor está chamando essas pessoas, ele já sabe quem são. E elas fazem parte da igreja. Haverão muitas pessoas salvas lá no céu que não farão parte da igreja. Então fica muito fácil a gente entender melhor essas questões quando a gente separa muito bem isso. A noiva, a igreja, é um povo especial. É um povo celestial, é noiva de Cristo, é uma família especial lá no céu, é uma outra família. E que haverão várias lá, como os santos do Velho Testamento, e por aí vai. Como creio também nessas pessoas que não ouviram o Evangelho da Graça, que não participaram da lei lá em Israel. Quantos países não tinham a lei? E adoravam outros deuses e viviam de outras maneiras. Será se ninguém se salvou ali? Né? Então, se creu em Deus, ele sabe quem são as pessoas que vão fazer parte dessas famílias lá no céu, e com certeza a obra é dele e ele vai consumar e ela será perfeita. E quando chegar lá, a gente vai ter mais clareza de tudo isso. Mas, por enquanto, eu acredito que isso já seja suficiente para a gente separar bem essa questão.
Como o irmão Isaac falou, a gente que pertence à igreja, nós temos um privilégio comparado, né, a outros santos na questão da revelação e na questão também da posição que temos diante do Pai e do Filho. Porque só foi somente quando o Senhor veio aqui à Terra, nas coisas que ele falava e que ele falou, está escrito nos evangelhos, ele revelou novas coisas para as pessoas aqui na Terra, revelações que as pessoas do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, não tinham esse entendimento. O principal deles é a questão do Pai e do Filho. As pessoas do Antigo Testamento não tinham esse conhecimento. Por exemplo, Abraão. Abraão não tinha esse conhecimento. Que tinha o Pai, o Filho, e muito menos imaginava, e poderia imaginar que o Espírito Santo poderia morar no corpo de uma pessoa. Eles não tiveram esse entendimento. Todavia, a gente não pode pensar também que eles não são felizes completamente por não terem essa revelação, porque na medida que eles conheceram a Deus aqui, lá nos céus, eles continuarão com esse conhecimento, mas é o que o irmão Luiz falou, na última reunião de quinta, ele falou sobre isso. Inclusive, ele falou que, apesar deles não terem tido toda a revelação que hoje nós temos, ele está com um vaso cheio de vinho, ou seja, ele está em completa alegria por viver com o Deus, ou seja, Abraão conheceu Deus na pessoa de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel, desde Moisés, antes do Senhor vir à terra, eles conheceram na pessoa de Jeová. E nós conhecemos na pessoa do Filho e do Pai. Então é um privilégio que nós temos, graças a Deus. Nós temos essa revelação. Só que a gente precisa entender que a questão de ser nova criatura, ser uma criação de Deus, não é limitado somente à igreja. Porque nenhuma pessoa natural da carne consegue ter comunhão com Deus. Deus precisa intervir naquela pessoa e tornar ela uma nova criação. Então, Abraão, por exemplo, e outros santos, antes no Antigo Testamento, para que eles pudessem orar a Deus, e Deus receber as orações, e fazer tudo o que fez, como, por exemplo, com Cornélio, que a gente viu antes dele ouvir o Evangelho da Graça, ele já tinha uma comunhão com Deus, de orar e Deus receber as orações, ele não poderia fazer essas coisas sendo uma criatura, como posso dizer, descendente de Adão. Porque a carne natural do homem não consegue se comunicar com Deus. Deus tem que intervir e fazer dela uma nova criação. Só que vem a questão, esses santos não tinham esse entendimento, mas Deus fazia. E foi isso que o Senhor veio revelar quando esteve aqui na terra. Por isso que ele fala para Nicodemos, em João capítulo 3, precisa nascer de novo para ser participante da família de Deus. Só que nós, pertencentes à igreja nessa dispensação, quando cremos no Evangelho da Graça, irmãos, além de nós nos tornarmos nova criação, nós temos o privilégio de sermos promovidos a sermos filhos de Deus. Uma coisa que os outros santos não têm. Eles não têm essa filiação. Só nós temos por causa da cruz de Cristo. Deus por exemplo, o irmão Luiz falou sobre isso. Os santos do Antigo Testamento, eles são criação de Deus. É como se eles estivessem nesse patamar aqui de privilégio. Nós, que somos pertencentes à igreja e cremos no Evangelho da Graça, nós estamos acima. Na percepção do Pai, o Deus Pai, ele nos olha como filho na mesma estatura que está o seu filho Cristo, ao lado. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos receber o que é de Cristo também, e por isso que podemos chamar Deus de Pai, que Deus nos ama da mesma maneira. Porque fomos salvos e levados a essa posição. E é uma posição maravilhosa, né, irmãos? Então, a gente não pode limitar a ser nova criatura somente a nós.
os outros santos também foram novas criaturas. Só que nós, além de sermos nova criatura, nós somos elevados ao patamar de filhos. Uma passagem, por exemplo, que explica bem isso, se o irmão Dal puder colocar, é em Gálatas, capítulo 4. Eu acho que a partir do verso 1 já dá para a gente ter um contexto legal. Ô, Dal, deixa que eu compartilho, já está aberto aqui mesmo? Estou aberto aqui com o guia. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa intimidade, irmãos, de nós chamarmos Deus de Abba, Pai, que é um termo de intimidade, né, de chamar Deus de Pai de forma carinhosa, o povo judeu não tinha esse conhecimento, eles não tiveram essa relação, essa revelação. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, por exemplo, tinham pessoas que eram novas criaturas de Deus, mas estavam nesse patamar de servo, não nessa intimidade de filho que nós temos. Então, nós estamos num privilégio, gente, riquíssimo, e para a glória de Cristo, né? Para a glória de Cristo, nós temos esse entendimento e essa revelação. Mas por que, irmã Lúcia? Eu não sei a que ponto a irmã não conseguiu entender, mas eu falei da questão de que hoje, Deus, para salvar uma pessoa, ele não se limita somente no Evangelho da Graça, mas também a outras coisas, porque, irmã, o Evangelho da Graça não está sendo pregado, por exemplo, em todo o mundo. O Evangelho da Graça é uma notícia limpa sobre a mensagem completa de Deus da salvação da graça, a qual nós recebemos. Mas pode ter, e há outras pessoas que vão conhecer Deus de uma outra maneira. Talvez olhando o mundo, talvez pensando sobre a moral e a justiça, e pensando que há um Criador que ordenou tudo isso, e crer. E crer em um Deus de graça e ser salvo. Só que entenda, essa pessoa foi feita nova criatura, mas aí vem a pergunta, ela se tornou agora nessa posição de filho de Deus? Não, porque uma pessoa só se torna filho de Deus e tem esse privilégio dessa posição se ouvir o Evangelho da Graça. Porque é através do Evangelho da Graça que recebemos o Espírito Santo para morar em nós eternamente. E é através desse Espírito que nós conhecemos todo esse privilégio da nossa posição. Os outros que creram através de alguma outra forma, que não foi o Evangelho da Graça, ela é salva de Deus, é nova criação, vai viver com Deus eternamente também, só que não pertence à igreja, não é habitado pelo Espírito nela, entende? Só que faz parte da família de Deus, mas não é filho, certo? Mas lembrando, não quer dizer que ela vai ser menos feliz. Ela vai ser feliz na medida do conhecimento que ela teve de Deus. Entendeu, irmã? Gente, eu falei demais, me desculpem. Não, não que eu não tivesse entendido antes, eu entendi sim, mas a questão eu entendi, porque assim, as escrituras não se contradizem, né? Então eu estava pensando na questão de Efésios, né? É o capítulo 1, irmã? É aquele que quando nós cremos e somos selados. Acho que é Efésios, não. É o capítulo 1 de Efésios. Sim. Irmã, sim, fala, Efésios 1 fala a salvação na perspectiva do Evangelho da Graça. Inclusive, sim, em Efésios capítulo 1 é mostrado todos os privilégios daquele que creu no Evangelho da Graça. Mas também é esse ponto que eu estou falando. A gente não vai limitar
a salvação que Deus dá às pessoas somente no Evangelho da Graça. Porque a gente estudou em Romanos, capítulo 1, que há diferentes categorias de povos e que todos, diante de Deus, não têm desculpa de não querer ter crido nele, porque todos tiveram uma revelação de Deus em diferentes medidas. Sim. Só que, por exemplo, a pessoa que negou o Evangelho, ouviu o Evangelho da Graça e não creu, ela tem mais responsabilidade por não ter crido, porque ela ouviu a mensagem completa de Deus e negou. Então, o castigo dela vai ser pior do que aquele que nunca ouviu o Evangelho da Graça, mas olhou a criação do mundo, viu que foi tudo criado por Deus e não creu nele. Porque o apóstolo Paulo está contando que até aqueles que não ouviram sobre Deus, eles tiveram a testemunha da criação do mundo que foi feita por ele. Então, essa pessoa também é responsável por crer nesse Criador do mundo. Mas a irmã está percebendo que há diferentes perspectivas para chegar a Deus, mas não tem essa desculpa de falar assim, oh Deus, eu não criei no Senhor porque eu não sabia que o Senhor existia, como é que eu ia saber? Não tinha nenhuma evidência. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, entende, irmã? Sim. Eu entendi perfeitamente. Entendi que é muito mais além do que o que a gente consegue imaginar. Tanto para os que creem, quanto para os que rejeitam. É muito sério. Amém, eu entendi. Graças a Deus, todas as coisas. Obrigada. Deus abençoe. Aproveita aí, Michel. A irmã Cleonice está perguntando aqui, essas pessoas que serão salvas dessa forma são apenas as que não ouvirão o Evangelho da Graça, né, irmãos? Sim, irmã Cleonice, porque é o que a gente viu. Para uma pessoa ter esse privilégio de estar nessa posição de filho de Deus e conhecer do Pai, do Filho, essa pessoa precisa conhecer o Pai, o Filho, e isso é através do Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça conta o quê? Praticamente João 3,16, né? Para resumir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pessoa creu. Quando a pessoa creu nessa mensagem, ela vai ser inserida à Igreja de Deus, que é a sua noiva, vai ser parte do corpo de Cristo, e todos aqueles outros privilégios a qual nós temos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Efésios 1 tem várias coisas assim que conta a nossa posição diante de Deus, mas é somente pelo Evangelho da Graça. Se uma pessoa hoje ela é salva por Deus porque conheceu Deus de alguma outra maneira, ela vai ser salva, só que ela não vai ter esses privilégios, certo? E como ela não tem conhecimento desses privilégios, logo ela não vai ficar menos feliz do que a gente, porque ela vai ser feliz na medida que, como posso dizer, na medida em que ela conheceu a Deus. Só que uma coisa que ela não vai ter conhecimento, por exemplo, é o conhecimento que nós temos, que nós não entraremos em julgamento. Olha que maravilha! Nós já temos ciência, por graças desse conhecimento e privilégio que nós temos, que nós não entraremos em julgamento, nós já passamos da morte para a vida. A gente só está esperando mesmo o Senhor chegar para nos levar, para vivermos eternamente com Cristo, reinar com Cristo, só coisa boa. Só que uma pessoa que não teve essa revelação, ela pode viver assim, sabe? Como os santos do Antigo Testamento, pode viver com medo de Deus, achando que Deus pode fazer alguma coisa com ela, sabe? Pensando assim, Deus vai me julgar. Aí pensa assim, eu vou tomar cuidado para Deus não me julgar, sabe? Esse pensamento. A gente não tem isso, porque a gente já sabe o que vai acontecer com a gente. Graças a esse privilégio de conhecimento por causa do Espírito que habita em nós. Só que aquela pessoa, de qualquer maneira, vai ser feliz com as coisas que sabe. Por exemplo, irmãos, Jó, no capítulo 9, ele lamenta, ele fala assim, se eu tivesse um árbitro entre Deus e eu, para que ele pudesse me defender. Jó era um santo de Deus, Jó
Para Deus, Jó já era um santo, porque Jó já era uma nova criatura, mas Jó não tinha esse conhecimento. Jó achava que Deus ia julgar, então Jó só pede misericórdia. Oh Deus, tomara que no teu julgamento tu tenha pena de mim, não sei, que possa me salvar, porque de mim, então Jó se lamentava. Hoje a gente não lamenta. Por que a gente não lamenta? Porque a gente já sabe, o Senhor nos disse que nós não entraremos em julgamento, que nós somos filhos de Deus Pai, que nós temos todo esse privilégio, irmão. Então é muita maravilha, e tudo isso graças a Cristo na cruz, né? Para concretizar todas essas bênçãos que nós temos. Por exemplo, irmão Michel, se a pessoa ouve o Evangelho da Graça também, né? Eu acho que a dúvida da irmã também passa por isso aí. Se ela ouve o Evangelho da Graça, se ela tem contato com o Evangelho da Graça, ela não pode rejeitar esse Evangelho da Graça para, vamos supor, não, eu não quero o Evangelho da Graça, eu vou crer pela criação. Eu acho que não existe isso, porque se ela não está crendo na plenitude do Evangelho, né, na plenitude do amor de Deus, que é o Filho, ela não vai crer na criação também, né? Então, se a pessoa tem contato com o Evangelho da Graça, se ela crê no Evangelho da Graça. Se ela não crê no Evangelho da Graça, ela não vai crer também na criação. Sim, irmão Alexandre. Por exemplo, quando o próprio Senhor estava em Israel e as pessoas vendo o Senhor, olha como isso é incrível. Tiveram a presença do próprio Deus no meio deles e o Senhor fazendo os sinais, mesmo fazendo, o que é que as pessoas chegavam para Cristo e falavam? Faça algum sinal aí para ver se você realmente é quem você diz. Aí o Senhor falou: eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Deixa eu ver onde é que está essa passagem. Mateus 16:4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Aqui, ó. Mateus 16, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Por quê? Por quê, irmãos? Se essas pessoas, com a presença do próprio Senhor, não estavam acreditando, teria sentido o Senhor fazer sinais e ficar obedecendo o que essas pessoas incrédulas estavam exigindo para crer nele? De maneira alguma. Se não creram na pessoa do Senhor, na presença dele, vai acreditar mais em quê? A mesma coisa é essa questão. Se o Senhor está dando o evangelho da graça para a pessoa o tempo todo e a pessoa está negando o maior, a notícia completa. Então, por que a pessoa vai crer agora numa parte de uma coisa que é bem menor comparado ao evangelho da graça? Então, irmão Alexandre, é o que me faz pensar realmente que não há sentido nisso, de alguém não crer no evangelho da graça, mas crer na criação do mundo. Embora a criação do mundo, irmãos, eu confesso, é algo incrível. Eu fico assim apaixonado vendo vídeos do reino animal, de como cada animal, sabe, tem o seu estilo de vida, seu instinto, a natureza por si só. É incrível, é algo fantástico, é algo infinito. Só que maior privilégio ainda do que a criação do mundo é a graça de Deus. E saber que Cristo morreu por nós e nos salvou. Porque essa é a notícia completa. Isso mesmo, é incrível, incrível. Então, que fique bem claro para os irmãos todos que a salvação pela criação, que a gente está estudando aqui, né? A gente falou em outras lives também, é para aqueles que não terão contato com o evangelho da graça. Somente nessa hipótese. Ok, irmãos?
Irmão Michel? Estou ouvindo, irmã, estou aqui. Eu entendi perfeitamente. E como o irmão concluiu aí, eu acho que é realmente a obra de Deus, ela é perfeita e bela, né? Como o irmão falou. E ela se conclui totalmente na graça de Cristo. E é realmente, assim, eu me sinto sem palavras para falar da graça de Cristo, né? Assim, e grata totalmente por ela ter me alcançado, graças a Deus pela vida dos irmãos também que alcançou, mas também, assim, de imaginar a grandiosidade de Deus dentro daquele contexto que o irmão falou essa semana, de que é impossível nós imaginarmos esse de tal maneira. Eu realmente me surpreendo. Mas algum irmão gostaria de estar comentando aí essa parte? Quer pegar mais algum trechozinho aqui? Eu vou então, vou ler então essa parte aqui. O que é que você acha, Michel, Isaac? Até, deixa eu ver aqui, até esse finalzinho aqui. Pode ser, irmão, fica à vontade. Vamos lá. Ao mencionar perseverança, Paulo está indicando, estamos aqui, está indicando que essas boas obras não é algo ocasional, o que até mesmo o incrédulo pode fazer, mas o caráter geral de suas vidas, como evidência de sua fé. Paulo não está ensinando que uma pessoa pode chegar ao céu fazendo boas obras. Seria contrário a todo o teor de seus ensinamentos. Aí tem os versículos aí. Essas não são obras que um pecador pode tentar fazer para ser aceito por Deus, mas obras que uma pessoa que tem fé faz, porque nasceu de novo. E isso evidencia que tem fé. Note que Paulo não diz que essas pessoas que têm fé esperam por uma vida junto com o Senhor Jesus Cristo no céu por terem crido que ele morreu por eles na cruz.
pois está considerando aqui aqueles que não são alcançados pelo Evangelho. Todos esses não conhecem as boas novas a respeito de Cristo. E isto novamente, mostra que Deus pode alcançar e abençoar os homens que têm fé, pelo testemunho da criação e de suas consciências, mesmo que não tenham ouvido as boas novas da salvação em Cristo, por meio do seu sangue derramado. Ele diz que aqueles que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade terão indignação e ira, tribulação e angústia, executadas sobre eles pelo juízo de Deus ao deixarem este mundo pela morte. Isso, ele diz, será a porção de toda a alma do homem que obra o mal e não se arrepender. Novamente, a verdade a qual Paulo está se referindo aqui, que essas pessoas rejeitam, não é a verdade do Evangelho da graça de Deus, mas a verdade sobre Deus como revelada na criação e nas consciências dos homens. Vemos disto que há evidências suficientes no testemunho da criação e no testemunho da consciência do homem para condenar justamente os homens a uma eternidade perdida e se rejeitarem essa verdade. Eu vou estar lendo essa parte aí passo a passo e comentando aqui um pouco, se algum irmão quiser também comentar, pode me interromper. Vou começar daqui, irmão. Ao mencionar perseverança, Paulo está indicando que essas boas obras não é algo ocasional, o que até mesmo o incrédulo pode fazer, mas o caráter geral de suas vidas como evidência de sua fé. Até aqui. A gente deve lembrar uma coisa, que essas boas obras aqui, que o irmão fala que até mesmo um incrédulo pode fazer, nada mais é do que a obrigação dele. Existe um mandamento que diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento universal, não é um mandamento para cristão, somente cristão, né? Claro que o cristão entra nisso. Mas esse é um mandamento universal. Se uma pessoa ajuda uma outra pessoa, sei lá, faz alguma boa obra, vamos dizer, ela nada mais está fazendo do que a sua obrigação. Estou falando de um incrédulo. É obrigação. Então é nesse ponto aqui que o irmão Bruce está tocando. Porque existem boas obras aqui nesse mundo, tanto que um crente pode fazer, mas que um incrédulo também pode fazer. Ajudar alguma pessoa em alguma necessidade e muitas outras coisas que a gente sabe. A diferença é que um incrédulo, quando ele faz isso, não conta para a sua salvação, porque salvação é somente por fé. Mas o que ele está fazendo de boa obra nada mais é do que obrigação dele, porque isso é um mandamento universal de Deus.
Um crente, quando ele faz uma boa obra, movida pelo Espírito de Deus, ele está fazendo aquilo porque ele é um cristão, ele está sendo movido por Deus pelas boas obras, para boas obras. E isso também não contou o que ele fez, não contou para que ele viesse ser salvo também. Obras não conta para a salvação. Mas as obras que um crente faz, as boas obras, evidencia a fé que existe nele. Ou seja, aquilo que ele está fazendo de boa obra ali está justificando que nele existe fé. Que é justamente o que Tiago fala. Né? De homem para homem. Se falando de fé, Tiago diz assim, mostra-me, para eu não errar, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Seria o mesmo que dizer para vocês assim, que eu piloto avião. Eu digo aqui, Michel, eu piloto avião. Michel nunca viu eu pilotando avião. Como é que Michel vai saber que realmente eu piloto avião no dia que ele me vê lá na cabine de um avião, pilotando, tirando o avião do lugar? Então, aquilo ali, o que eu fiz, evidenciou para Michel aquilo que eu estava falando. É a mesma coisa dizer assim, Michel, eu tenho fé. Como é que Michel pode saber que eu tenho fé? Se a fé é algo oculto, vai ser pelas minhas obras. Não sei se algum irmão gostaria de estar comentando aqui também. Ou então eu sigo. É a mesma coisa, irmãos, de falarmos que nós temos fé em Cristo e nos parecermos com Satanás. Como é que pode isso? Então vamos lá. Paulo não está ensinando que uma pessoa pode chegar, começando aqui, irmão, viu? Paulo não está ensinando que uma pessoa pode chegar ao céu, fazendo boas obras. Seria o contrário a todo o teor de seus ensinamentos. Que a gente vê lá em Efésios também, que fala, né? Efésios 2, 8, 9, que não é de princípios de obras. Deus exclui obras dos homens para a questão da salvação. Não tem princípios de obras. Deus exclui totalmente obras. O homem é salvo inteiramente por fé. Se ele tem fé, ele vai ser salvo. Se ele não tem fé, não adianta fazer nada. Aqui agora, irmãos. Essas não são obras que um pecador pode tentar fazer para ser aceito por Deus, mas obras que uma pessoa que tem fé faz quando nasceu de novo. E isso evidencia que tem fé. Vou dar uma paradinha aqui. Tem um versículo, irmão. Isaías 64, versículo 6. Vou compartilhar aqui. Isso aqui é de um incrédulo. Isso aqui são nossas obras humanas diante de Deus. Diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então, aqui fala assim, as nossas justiças, ainda que sejam boas obras, são como trapo de imundícia para Deus. Porque o que vale para Deus é realmente a fé. Então, o homem tentando fazer algo para Deus, de si mesmo, não adianta. Mas se ele é nascido de novo, ele aí então vai fazer obras condizentes com a fé que Deus deu a ele. É o que está aqui escrito, porque nasceu de novo.
E essas obras, isso evidencia que tem fé. Uma pessoa olhando de homem para homem vai evidenciar que aquele homem ali, que aquela pessoa tem fé. Continua aqui, irmão. Se alguém quiser comentar, é só interromper, viu? Note que Paulo não diz que essa pessoa que tem fé esperam por uma vida junto com o Senhor Jesus Cristo no céu por terem crido que ele morreu por eles na cruz, pois está considerando aqui aqueles que não são alcançados pelo Evangelho. Todos esses não conhecem as boas novas a respeito de Cristo. Isto, novamente, mostra que Deus pode alcançar e abençoar os homens que têm fé pelo testemunho da criação e de suas consciências, mesmo que não tenham ouvido as boas novas da salvação em Cristo por meio do seu sangue derramado. Isso aqui foi o assunto que os irmãos discorreram aí, que é da seguinte forma: pense em uma grande multidão de pessoas salvas. Uma grande multidão de pessoas salvas. Todas elas tiveram fé, todas elas tiveram um novo nascimento. Todas elas tiveram fé. Todas elas foram salvas por um único sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Um sacrifício só. Para salvar todos esses que tiveram fé. Então, alguns que não são alcançados por esse evangelho que a gente diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse evangelho, quando não chega na pessoa, ela não ouviu esse evangelho, mas ela tem fé, Deus sabe se ela tem fé, e ela crê em Deus, ela é temente a Deus, ela vai ser salva. Como aconteceu com o povo do Antigo Testamento, como acontece com o povo pagão, que não conhece esse evangelho da graça que nós conhecemos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se uma pessoa que tem fé, ela ouve esse evangelho e crê nesse evangelho, o que acontece com ela? Ela é selada pelo Espírito Santo. Aí vem a diferença da companhia que é a igreja, vou dizer assim, essa companhia, dessa multidão de pessoas salvas. Existe essa companhia que se chama igreja que tem esses privilégios pelo fato do Espírito Santo habitar nele. Mas os demais que não ouviram esse evangelho, o evangelho da graça, não tem o Espírito Santo. Aí a gente pode colocar os santos do Antigo Testamento, esses pagãos, como a gente está falando aqui, né? Os cultos, os não cultos também, que você é alcançado pela criação de Deus, né? Que está dando testemunho, e também pela consciência deles. Se eles aí têm fé, eles vão ser salvos por fé em Deus. Mas não terão o Espírito Santo, porque não ouviram o evangelho da verdade, creem em Jesus Cristo. Mas estarão também no céu. Então, tudo se resume que em fé e em uma única obra, que é em Cristo. Aí há diferenças de classes de pessoas. Vai existir classes de pessoas diferentes. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram filhos de Deus, tem o Espírito Santo habitando neles, tem muitos privilégios acima de, vamos dizer assim, todos os outros santos que não ouviram esse evangelho. Mas todos que tiveram fé, cada um na sua época. Algum irmão gostaria de comentar mais aí? Inclusive, irmão Gal, um dos privilégios que a gente tem, inclusive eu tenho aprendido isso recentemente, é justamente essa questão da vida eterna, o termo disso. Porque acredito que muitos irmãos também pensam assim, e eu também eu achava que vida eterna significava uma vida eterna mesmo, como o próprio
a própria palavra parece que já dá a entender, né? Uma vida para sempre. Só que esse termo da vida eterna, no sentido bíblico, é um privilégio que nós temos, porque significa uma vida de eternidade em comunhão com toda com as três pessoas da divindade, ou seja, de Deus nas suas três pessoas. É um privilégio que nós temos, porque o Espírito Santo habita na gente, cada um de nós está entre nós também. Nós temos comunhão com o Filho e também comunhão com o Pai. Esse é o significado de vida eterna no sentido bíblico. E é uma coisa que os outros santos não têm esse tipo de relacionamento com essas três pessoas como a gente tem. Por exemplo, lá em João, capítulo 17, se você puder colocar lá, Dal, é um versículo muito importante que resume sobre isso. O Senhor, ele revela esse sentido da vida eterna. Ah, não, Dal, já está aí, o irmão coloca. João 17, verso 3. Que vida eterna foi o termo, inclusive, que estava no parágrafo anterior que a gente já leu. E a vida eterna é essa que é a oração do Senhor que ele fez. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque, irmão, se a gente pensar que vida eterna significa apenas vida para sempre, então aqueles que vão ser condenados no lago de fogo também têm a mesma vida que a gente tem. E não faz sentido, porque eles também vão existir eternamente. Então a gente tem que... Isso para mim foi algo incrível, irmãos, porque uma vida toda eu tinha apenas um entendimento do significado da vida eterna. E eu percebo o privilégio que a gente tem, porque por causa do Espírito, né, Santo, que habita em nós, nós podemos ter esse conhecimento do privilégio desse patamar que nós temos diante de Deus. Porque além de sermos filhos, de termos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos essa vida eterna, que é conhecer o Pai, conhecer o Filho e estar em eterna comunhão com Ele. Uma coisa que os outros santos não vão ter, porque não tiveram esse privilégio, mas lembrando, eles vão continuar sendo felizes de qualquer maneira, a alegria em sua total plenitude, porque vão viver, por exemplo, os israelitas vão viver com Jeová, que é a mesma pessoa que para nós é o Filho, é o Senhor Jesus, Abraão com El Shaddai, ou seja, cada um vai viver de acordo com como conheceu a Deus, como Deus se revelou a ele. Todos vão ser felizes. Só que a gente, lembrando, nós pertencentes à igreja, nós temos esse privilégio por Deus ter nos revelado em sua maneira completa, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a Trindade. Amém, irmãos? É muito maravilhoso isso. As irmãs, como é que estão? Estão conseguindo entender o que foi falado? Quer voltar mais algum ponto aí antes da gente estar encerrando? Rebeca, Rita Jean, Rita de Cássia, Sunamita, Rosimari. As irmãs estão entendendo essa questão de multidão de santos, só que com classes diferentes? E que mais Eu diferencia entendi. a igreja é Irmão, justamente o Espírito Santo. Oi, pode falar. eu entendi assim, ó, por isso que eu coloquei assim a justiça de Deus e a perfeição, no caso dos que o irmão Michel está falando, né? Todos serão plenamente felizes e satisfeitos, né? Ninguém será menos, terá menos, será mais feliz que o outro, né? Cada um na sua posição, né? Independente da forma como foi salvo, né? Aí eu vi no meu entendimento, eu vejo isso como a perfeição mesmo de Deus e a justiça de Deus, né? Fez justiça. Quem não ouviu o evangelho pôde crer. Os que puder que crer, né, de outra forma, também serão salvos e serão felizes do mesmo jeito. Isso, irmão. Além de ter essa justiça de Deus, existe a soberania de Deus em escolher um povo para ser a companhia do seu filho, que é justamente a qual nós participamos quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, que é essa daí que tem o Espírito Santo
que faz justamente a diferença, né? O Espírito Santo habitando na igreja. Então, existe essa soberania de Deus de, além de salvar as pessoas, tem um versículo que fala assim, um povo seu, zeloso de boas obras. Algum irmão lembra aí? Deixa eu tentar buscar aqui também. Tiago 2, verso 13 ao 15. Vê lá. Ah, não, perdão, Dal. É Tito. Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então aí também tem a soberania de Deus em chamar, escolher, é aí que existe a questão não só da eleição, todos são eleitos. Todos os santos têm um novo nascimento, todos os santos têm que ter fé, né? Antes mesmo, para crer. Mas aí vem a questão que Deus elegeu e predestinou para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Está em Efésios aqui, vou ler aqui para ficar melhor. Aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, todos os santos, desde a antiguidade, eles foram eleitos, só que aqui existe uma diferença. Nós fomos eleitos nele, em Cristo. São essas bênçãos que nós temos. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E aí vem agora a predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa predestinação de filhos, só quem tem é a igreja. Só quem creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Mas a eleição, todos são eleitos e recebem fé e são salvos. Todos os santos. Conseguindo entender, irmãos? Aí tá dando para... Perfeito, irmão Dal, perfeito. Por essa razão, ontem a gente está até falando, né? Por essa razão que o Senhor, ele é digno. Ele é digno de darmos nossa vida por ele, sim. Dedicarmos, né? São muitos privilégios. Depois, com o tempo, a gente pode discorrer sobre essa questão dos privilégios que a igreja tem. Mas sempre tendo no coração, assim como o irmão Michel está falando, né? Que a gente, né, que nós seremos os melhores lá e os outros vão estar acuados. Ah, eu não pertenço à igreja, então, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Não é isso, não. É que nós fomos elevados dentro de todos os santos, da companhia de todos os santos que existem. A igreja, ela foi elevada a uma posição especial. Esse grupo.
essas pessoas, ela foi elevada. Esses santos, uma companhia especial. Mas Deus, ele está salvando, né? Então, por essa razão, a gente pode descansar que se uma pessoa recebeu fé de Deus, que toda a fé é dom de Deus, né? E ainda que ela não tivesse ouvido o evangelho da graça, para participar da igreja, ela vai participar de uma outra classe de santos, porque ela teve fé. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o fim. Continuar aqui lendo, irmão, para a gente encerrar. Algum irmão vai falar aí? Desculpa aí. Então, outra coisa, né? Quem não fica feliz, qual amigo que não fica feliz em ser convidado ao casamento, né? Então, fica claro, né, que não haverá essa questão dessa tristeza de uns, ou uns vão ficar mais do que os outros. Muito pelo contrário, vai rejubilar todos os amigos do noivo, vão ficar muito felizes com esse casamento, em ser convidados, em participar dessa festa gloriosa, né, que haverá na glória. Outra coisa, a questão da fé, também lembrei daquele centurião lá em Mateus, Mateus 8, que Jesus vai falar que nem Israel encontrou, né, tanta fé. E ele era um centurião, né, era um romano. Não tinha nada a ver com o povo de Deus, né? Mas já um homem com tanta fé que o próprio Senhor chega a falar, nunca vi, nem Israel, né, achei alguém com tanta fé. Então, para corroborar mais com aquela questão que a gente está falando de outras pessoas, né, de outros povos, que a fé é uma questão individual e o Senhor dá a quem Ele quer, né? E na quantidade, na medida que Ele quer. Eu também, irmãos, eu achava assim que antes, né, de conhecer toda essa verdade que está sendo maravilhosa para o nosso entendimento, meu e do meu esposo, a gente achava assim que a gente foi do mundo, né? Não tivemos obras boas antes de se converter, e tudo isso vai ser, né, contado, o Senhor vai julgar tudo isso, né? E eu achava que a gente ia, assim, ficar lá por último, assim, que o Senhor ia falar, você não teve muita obra, então vai ficar, né, pouquinho, o seu galardão vai ser pouco. E depois que os irmãos explicou, a gente aprendeu sobre essa parte, foi uma alegria muito imensa para o nosso coração. Eu fiquei muito feliz também. Então, vou continuar aqui, viu, irmão? Para a gente já estar encerrando, já quase aqui, né? Só vou revisar aqui para a gente ficar mais bem, assim, perceptível, é isso aí, né? Gravar melhor. Todos esses não conhecem, falando de pessoas que não conheceram as boas novas. Todos esses não conhecem as boas novas a respeito de Cristo. Isto novamente mostra que Deus pode alcançar e abençoar os homens que têm fé. Como é isso? Pelo testemunho da criação e de suas consciências. Só para revisar aqui um pouco aos irmãos. Testemunho da criação, primeiro a gente tinha feito um estudo que está se referindo mais àqueles pagãos que não são incultos, né? São incultos. Então eles têm a criação dando testemunho de que Deus existe e que organizou tudo aquilo ali. E se eles têm fé, eles creram, estarão salvos. E quando fala do pagão, esse que é culto, vamos dizer, né? Tem tecnologia, tudo isso aí, né? Que se acha até, por sinal, melhor do que esse outro pagão aqui que é inculto, ele vai ter duas coisas agora, dando testemunho a ele. Se ele tiver fé, ele vai crer em Deus, pelo testemunho da criação e também das suas consciências. Vou continuar aqui. Mesmo que não tenham ouvido as boas novas da salvação em Cristo, por meio do seu sangue derramado, eles são salvos, se têm fé. Aqui. Ele diz que aqueles que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade terão indignação e ira, tribulação e angústia.
executadas sobre eles pelo juízo de Deus ao deixarem este mundo pela morte. Qual o momento que a pessoa se perde, vamos dizer assim, não tem mais chance nenhuma de salvação, é o que o Bruce está falando aqui. Ao deixarem este mundo pela morte. Se eles deixam o mundo pela morte, com essas características, ou seja, trazendo consigo isso, contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, esses daí, no futuro, terão indignação assim que eles morrerem, né? Porque a gente lembra daquela história do rico e o Lázaro, né? Que o rico, ele levanta os seus olhos ainda em tormento. Então a gente pode classificar esse rico em um desses daqui, com esses daqui. Contencioso, desobediente à verdade, obedientes à iniquidade. Continua, irmão, aqui. Isso, ele diz, será a porção de toda a alma do homem que obra o mal. E não se arrepender. Novamente, a verdade a qual Paulo está se referindo aqui, que essas pessoas rejeitam, não é a verdade do evangelho da graça de Deus, mas a verdade, levantar aqui, irmão. Mas a verdade sobre Deus, como revelada na criação e nas consciências. Nós estamos falando de pagãos. Lembrando? Tem que lembrar disso, tá certo? Pagãos que não receberam, que não conhecem o evangelho da graça. Então, essa verdade aí é a verdade de Deus, que eles rejeitam. Na criação e na consciência, e nas consciências dos homens. Vemos disto que há evidências suficientes no testemunho da criação e no testemunho da consciência do homem para condenar justamente os homens a uma eternidade perdida se rejeitarem essa verdade. Aí é que a gente volta naquele primeiro parágrafo aqui, cadê? A gente estava lendo hoje aqui. Deixa eu ver se foi aqui mesmo. Deixa eu procurar aqui, irmão. Foi esse aqui. O julgamento de Deus é entesourado ou acumulado para todo incrédulo não arrependido, segundo as suas obras. Isso nos mostra que Deus não trata indiscriminadamente em julgamento. É de acordo com as coisas específicas que cada pessoa fez. No final, foi o que a gente viu isso aqui. Ó. O irmão fala, né? Vou botar aqui para os irmãos, que é bom a gente ir, voltar, dar essa resumida. Aqui. Mas a verdade sobre Deus como revelada na criação e nas consciências dos homens. Vemos disto que há evidência suficiente no testemunho da criação e no testemunho da consciência do homem para condenar justamente os homens a uma eternidade perdida, se rejeitar essa verdade. Então Deus vai julgar justamente e pelas obras deles. Eles rejeitaram a verdade, seguiram com a injustiça, com a iniquidade, foram desobedientes. O que a paga deles, vamos dizer, o salário deles aí vai ser a indignação, a ira, a tribulação e a angústia. Então a gente para aqui nesse parágrafo, né? Para começar depois o 10. Vou mandar para Michel depois, Isaac. E alguém quer comentar aí mais? Então, ok, irmãos. As irmãs aí entenderam muito bem.
que existe testemunho o suficiente para esses pagãos aí crerem em Deus, e se eles rejeitarem, vão ser julgados justamente e de acordo aquilo a qual eles rejeitaram. Falo sempre aqui com as irmãs, os irmãos também aí, viu, que tiverem alguma dúvida, não precisa ter pressa, porque uma coisa que a gente consegue entender vai abrindo as portas para outros entendimentos, viu? Os irmãos aí, se tiverem dúvida também, na próxima a gente continua. Michel, o irmão Isaac, tudo ok? Ok. Algum irmão agora gostaria de estar dando graça para a gente encerrar?